Na calada da noite, pouco antes do nascer do sol, uma criatura magnífica constrói seu ninho. Você para e observa enquanto ele coloca cuidadosamente cada tempero, cravo e galho que está diante dele no lugar com detalhes meticulosos. Ao ficar parado olhando, você fica impressionado com o cansaço da criatura, que é bem evidente, mas em nada tira sua beleza. O sol começa a nascer e o pássaro começa a se espreguiçar. Suas penas são de um belo tom de ouro e vermelho. A fênix. Ele estica a cabeça para trás enquanto canta uma melodia assombrosa para o próprio sol no céu. Uma faísca cai do céu e acende um grande fogo que consome o pássaro e o ninho. Mas não se preocupe, em 3 dias a fênix ressurgirá das cinzas, nascerá de novo. A história da fênix é lendária e é provavelmente um dos mitos antigos mais conhecidos nos dias modernos. A lenda é famosa pelos muitos elementos que diz respeito, vida e morte, criação e destruição, até mesmo o próprio tempo está ligado ao conto da fênix. Antes de continuar, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Com isso, você nos ajuda a crescer cada vez mais e nos ajuda a produzir mais vídeos como esse. A fênix era conhecida por ser uma majestosa criatura parecida com um pássaro que vivia no paraíso. A fênix, como todas as outras criaturas que vivem no paraíso, era conhecida por viver uma vida boa. Era uma terra de beleza e perfeição inimagináveis, e dizia-se que existia em algum lugar além do brilho do sol. Porém, com o tempo, a ave começou a sentir os efeitos da idade. Depois que 1000 anos se passaram, ela estava pronta para seguir em frente. Como a fênix era conhecida por viver no paraíso, também se sabia que ela nunca poderia morrer de verdade. No entanto, era possível que a criatura renascesse. Assim, foi isso que aconteceu para que a criatura nascesse de novo. Primeiro, a fênix voou para o oeste no mundo mortal. Era necessário sair do paraíso e entrar em nosso mundo para que a criatura pudesse renascer. Ela voou para o oeste até alcançar os bosques de especiarias que cresciam na Arábia. Ela parou lá para coletar apenas as melhores ervas e especiarias, especialmente canela, antes de continuar sua jornada para a Fenícia, que provavelmente recebeu o nome da criatura. Assim que a fênix chegou à Fenícia, ela construiu um ninho com as ervas e especiarias que havia reunido e esperou o sol nascer. Na manhã seguinte, quando o deus do sol começava a arrastar sua carruagem pelo céu, a fênix se voltava para o leste para enfrentá-lo enquanto o sol subia no horizonte. Ele então cantava uma das melodias mais bonitas e assombrosas conhecidas pelo homem, tão perfeita que até o deus Sol teve que parar e ouvir as notas doces. Quando a fênix terminou sua canção de despedida, o deus do sol preparou suas carruagens e continuou sua jornada pelo céu. Isso fez com que uma faísca caísse do céu e incendiasse o ninho de ervas e a fênix em chamas. Tudo o que restou foi um minúsculo verme. Isso, no entanto, não foi o fim do ciclo. Após 3 dias, uma nova fênix ressurgiria das cinzas, supostamente transformada do verme, e iniciaria o próximo ciclo de 1000 anos. Ele levaria as cinzas restantes de seu pai para a grande Heliópolis e depois retornaria ao paraíso até que seu ciclo chegasse ao fim. Embora o conto seja a versão mais comum do renascimento da fênix, existem versões alternativas que também são transmitidas. A primeira é que, ao invés de voar para a Fenícia para encerrar seu ciclo de vida, a fênix voou para Heliópolis e se entregou aos incêndios da Cidade do Sol. Desses incêndios, a nova fênix emergiu e então voou de volta para a Terra do Paraíso. Existem também algumas versões em que a fênix completa sua jornada conforme descrito anteriormente, do paraíso à Arábia e depois à Fenícia, e depois morre com o nascer do sol na manhã seguinte. O corpo começa a se decompor. A maioria das versões desta história diz que esse processo dura 3 dias. E uma vez atingido os estágios finais de decomposição, a nova fênix emerge dos restos da primeira. Finalmente, uma versão menos conhecida da história da fênix afirma que a fênix começa a mostrar sinais de envelhecimento quando atinge os anos finais de sua vida. Ela voa para o mundo mortal, perdendo muitas de suas belas penas e lindas cores ao longo do caminho. Ao terminar de construir seu ninho, ela se incendeia, semelhante à primeira versão, permitindo que a próxima fênix apareça.
Quando a nova fênix entra no próximo ciclo de vida, a primeira coisa que faz é criar um ovo de cremação para colocar os restos mortais de sua predecessora dentro. Para fazer isso, a fênix voa e começa a reunir a melhor mirra que pode encontrar para formar uma bola. Ela coleta o máximo que pode carregar e depois voa de volta para o ninho de onde emergiu. De volta ao ninho, a fênix começa a escavar o ovo de mirra e cria uma pequena abertura na lateral para que possa começar a colocar as cinzas de sua antecessora dentro. Depois de reunir todas as cinzas e colocá-las dentro do ovo, ela sela a abertura do ovo de cremação com mirra e carrega os restos de volta para Heliópolis. Ela deixa os restos mortais em cima de um altar no templo de Ra e então começa sua nova vida, voando de volta para a terra do paraíso. Os gregos afirmaram que a fênix era conhecida por viver próximo a um poço na Arábia. Segundo alguns mitos, a fênix banhava-se no poço todas as manhãs ao amanhecer e cantava uma canção tão bela que o próprio Apolo teve que parar sua carruagem no céu para ouvir a melodia. A fênix era conhecida por ser uma das criaturas mais belas e perfeitas por aqueles que a reconheceram. Provavelmente porque a criatura estava associada ao paraíso, onde todas as coisas são perfeitas. A maioria dos relatos da fênix a descreve como sendo de coloração vermelha e amarela, embora existam muitas variações. Tudo o que se sabe é que a aparência do poderoso pássaro era diferente de qualquer outro e que se destacava por causa de suas penas. Na mitologia grega, também existe uma associação com a cor roxa, possivelmente por causa de sua cidade, a Fenícia. A cidade da Fenícia era conhecida por seus brilhantes corantes roxos, que eram usados para vestes reais. Pensa-se que dar a esta criatura mítica o nome de Fênix é uma forma de referenciar a coloração roxa, que também pode ser encontrada nas penas do pássaro. Muitas obras de arte inspiradas na versão grega do mito mostram pássaros com penas amarelas, vermelhas e roxas brilhantes. Existem também diversas variações nos olhos da criatura. Algumas fontes afirmam que os olhos da fênix são de um tom brilhante de amarelo, enquanto outros afirmam que são como duas safiras brilhantes. Todos os relatos da ave enfatizam o tamanho da criatura, levando alguns a se perguntarem se a fênix poderia ter sido inspirada por uma espécie de ave gigante. Existem também diversas variações no mito da fênix sobre a idade em que a criatura renasce. Algumas lendas afirmam que o pássaro vive até 1461 anos, enquanto outras afirmam que o pássaro vive por 1000 anos. Outras fontes estimam a vida da ave em um número significativamente menor. Independentemente da versão da história que está sendo contada, parece que nenhum registro afirma que a fênix morre antes dos 500 anos de idade, e o limite geral para o ciclo de vida do poderoso pássaro é tipicamente inferior a 1500 anos. Isso pode ser explicado pelo simbolismo da história em questão e o que a fênix deveria representar no conto. Foi considerado boa sorte em muitas culturas avistar uma fênix. Considerava-se que significava que um bom líder, que era muito sábio, havia recebido o poder de governar. Também foi considerado o sinal de uma nova era. A fênix também era conhecida por ter poderes regenerativos e era considerada invencível e imortal, excluindo o fim de seu ciclo de vida natural quando era necessário que a próxima fênix renascesse. Por causa desse poder, a fênix era conhecida por ser um símbolo de fogo e divindade, que era frequentemente usado por líderes poderosos. Acredita-se que as lágrimas do pássaro também tenham habilidades regenerativas que podem ser aproveitadas pelos humanos. Além disso, a nova mitologia sobre a fênix afirma que é impossível para uma pessoa mentir se a criatura estiver por perto. Por fim, a fênix é conhecida por ter uma dieta diferente das aves deste mundo. Em vez de comer frutas e nozes, dizia-se que a fênix consumia incenso e gomas aromáticas. Não se sabe se isso afeta sua vida útil impressionante. A ave não colhe ervas ou temperos normais até que esteja se preparando para o fim de seu ciclo e o surgimento da nova fênix. Quando chegar a hora, o pássaro colherá canela e mirra para construir sua pira funerária, embora não se saiba se consome algum desses materiais antes de morrer. Embora a fênix seja mais comumente associada à mitologia grega, havia várias outras culturas que mantinham referências a pássaros solares ou pássaros de fogo semelhantes que muitas vezes foram comparados à própria fênix. O pássaro mais comumente conectado é a deusa Benu, da mitologia egípcia, que é quase idêntica à fênix grega. No entanto, também existem semelhanças que podem ser encontradas na mitologia eslava, hindu, nativa americana e judaica. Benu
Mitologia egípcia. A fênix grega é comumente rastreada até a divindade egípcia Benu. A criatura chamada Benu era conhecida por ser um pássaro semelhante a uma garça. Dizia-se que Benu vivia no topo de pedras e obeliscos e era adorado pelo povo do Antigo Egito, semelhante à maneira como Osíris e Ra eram adorados. Na verdade, pensava-se que Benu era um símbolo vivo do deus Osíris. Acreditava-se que Benu simbolizava a inundação do Nilo, conhecida por trazer riqueza e fertilidade à terra. Por causa disso, ela era uma das criaturas mais respeitadas da mitologia egípcia. Além disso, o ciclo de nascimento e renascimento é idêntico ao da fênix. Milcão, mitologia judaica. A mitologia judaica também faz referências a uma criatura que se acredita ser a fênix. Em sua versão, a fênix é conhecida como Milcam. A história começa nos dias em que as pessoas ainda podiam entrar no Jardim do Éden. Se acredita que quando Eva cedeu às tentações da serpente e tentou Adão com um fruto, ela também ofereceu o fruto aos outros animais do jardim. O pássaro Milcam estava entre os animais que se recusaram a comer do fruto e, portanto, foi recompensado por sua fidelidade. Foi-lhe dada uma cidade onde poderia viver seus dias em paz eternamente. A cada 1000 anos, o pássaro Milcam encerrava um ciclo de vida. Mas, sendo imune ao anjo da morte, porque havia permanecido fiel a Deus, renascia novamente. Garuda, mitologia hindu. Garuda é um pássaro solar conhecido por ser um monte do deus Vishnu e também era visto como um protetor contra a serpente maligna. Ele é conhecido por ter sido descrito como o rei de todos os pássaros e é frequentemente descrito como um pássaro gigante. Pássaro de fogo, mitologia eslava. O pássaro de fogo eslavo tem laços óbvios com a fênix. E provavelmente foi criado em seu folclore quando as culturas antigas trocaram histórias e lendas em suas rotas comerciais. No entanto, ao contrário de muitas outras culturas que falaram da fênix, o pássaro de fogo foi retratado como um falcão gigante em vez de um pavão. Acredita-se que isso ocorre porque o falcão simbolizava a masculinidade máxima na cultura eslava. O pássaro de fogo eslavo também era diferente da fênix tradicional por causa de seu ciclo de vida. O pássaro de fogo eslavo foi feito para simbolizar as diferentes estações. A ave termina seu ciclo de vida nos meses de outono, mas é revivida novamente na primavera. Com seu renascimento, vem uma bela música que traz felicidade e uma nova vida. O mito da fênix não era apenas comum na mitologia antiga, também foi adotado por várias religiões, e às vezes era usado para representar ideias teóricas e o reinado de impérios poderosos. A fênix era o símbolo da imperatriz chinesa e também representava a graça feminina e o sol. A fênix também era conhecida por representar algumas das virtudes mais valorizadas, como bondade, confiabilidade e gentileza. Além de ser usada em culturas antigas, sabe-se que a fênix também foi adotada nos dias modernos. Uma dessas adaptações foi feita pela religião cristã. Os primeiros cristãos usavam a fênix para representar os termos da morte e ressurreição de Cristo. Essa conexão pode ser vista claramente na morte de Cristo, seguida por um período de 3 dias, durante os quais ocorreu um renascimento. Após o 3º dia, um novo ciclo de vida começa. As duas ideias estão tão relacionadas que a fênix foi usada nas primeiras lápides cristãs para ajudar a simbolizar a conexão entre as duas figuras. As imagens também servem como um lembrete de que a morte não é o fim, é simplesmente um novo começo. A história da fênix também foi levantada como uma possível forma de recontar a criação da Terra. Como a fênix está tão intimamente relacionada ao Sol, há quem suponha que o nascimento da lendária ave também poderia ser o nascimento de um novo mundo. Esse nascimento resultaria de um fogo cósmico, que poderia ser simbolizado pelas cores vivas das penas da fênix, bem como pelas chamas de onde ela surge. Ao explorar esta versão da história, muitas vezes conclui-se que a morte da criatura descreve a morte de um mundo ou galáxia através da explosão de seu sol. No entanto, essa explosão não é o fim da vida, pois abre caminho para a criação de um novo mundo. Na mitologia grega, costuma-se pensar que a história da fênix é usada para descrever um termo filosófico chamado metempsicose. Isso refletia as crenças espirituais de muitos que viveram na Grécia Antiga. A metempsicose é conhecida como a transmigração da alma. Este é o processo no qual o espírito de uma pessoa é reencarnado após a morte.
O uso da fênix para simbolizar essa crença ajuda a explicar que a alma de uma pessoa nunca morre de verdade. Ela é simplesmente transformada e renascida em outra vida conforme se move do corpo de uma pessoa na morte e volta para a Terra quando está pronta para entrar em um novo ciclo de vida. Sempre houve muita especulação sobre a inspiração de uma criatura tão impressionante quanto a fênix. Alguns levantam a hipótese de que o flamingo da África Oriental poderia ter servido para pelo menos parte da inspiração do conto. Sabe-se que o flamingo da África Oriental vive em uma área muito quente para que seus filhotes sobrevivam. Por isso, tem que construir um monte de terra para elevar seu ninho para que os ovos e filhotes sobrevivam ao calor. Se acredita que as correntes de convecção em torno dos montes criados por esta ave são semelhantes ao movimento de uma chama, o que pode ter sido o motivo pelo qual a fênix foi associada ao fogo. Há também quem especule que a história da fênix talvez tenha sido inspirada por uma espécie de ave gigante que não existe mais. Pensa-se que o conto da fênix, então, poderia ser um enfeite que descrevia uma espécie real de pássaro. A fonte mais comum que é acreditada para a inspiração da fênix é simplesmente a narrativa metafórica que foi usada para descrever a espiritualidade das culturas antigas. Como muitas das culturas que abraçaram a fênix eram conhecidas por acreditar na possibilidade de imortalidade através da reencarnação ou transmigração, é provável que a história da fênix tenha sido criada para dar uma descrição mais vívida do ciclo de vida e morte. O que você sabe sobre a fênix? Qual é a sua percepção sobre ela? Escreve sua resposta aqui nos comentários que eu quero saber. Se gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal. Caso tenha algum outro tema mitológico que você gostaria de ver por aqui, deixa aqui embaixo que em breve iremos trazer para você. Até a próxima!